Fala, eólicos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eolicast. A gente que traz para vocês, como eu costumo dizer, informações muito qualificadas sobre o setor eólico. E hoje não vai ser diferente. A gente está com a presença aqui da Mariana Cortez, ela que é advogada com pós-graduação em Direito Ambiental e Urbanístico e trabalha atualmente no escritório de advocacia Castim, Carriço e Lopes, não é isso mesmo, Mariana? Isso, Pois isso. é, hoje a gente vai estar batendo um papo com a Mariana sobre tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. E olha, não é tudo, não, Mariana, é tanta coisa que ia dar É um um mundo. podcast de 3 dias aqui. Mas aquilo que é relevante para o setor eólico, a gente vai estar falando do ponto de vista ambiental. Então, se eu fosse você, não perdia nenhum momento, nenhum instante desse bate-papo que a gente vai ter hoje. Mas antes, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores, aquelas empresas que acreditam no nosso projeto e que fazem com que esse tipo de conteúdo possa chegar para você semanalmente. Queria começar com a EBS Wind. A EBS Wind é uma empresa de terceirização de mão de obra qualificada, e quando eu digo qualificada é porque são técnicos, engenheiros que trabalham nos projetos, seja na parte de OIM, seja na parte de implantação, instalação. Então a EBS tem atuação em todo o Brasil, e se você precisa de qualificação de sua mão de obra, tenha certeza que a EBS Wind vai poder estar fazendo com que você tenha excelência no seu trabalho, que é aquilo que mais o setor eólico pede: segurança nos seus processos e excelência no trabalho. Então, além da EBS Wind, nós temos conosco a Universo do EPI. O Universo do EPI, como o nome já diz, né? Ela trabalha com equipamentos de proteção individual, é uma empresa aqui do estado do Rio Grande do Norte, com atuação em todo o país. Ela atua desde a parte de venda de EPIs básicos, como também toda a assessoria em algum processo que você, digamos, precise para trabalho em altura, espaço confinado. Então, todos os equipamentos eles dispõem para você ou sua empresa. O grande diferencial da Universo do EPI é exatamente o seu corpo técnico. Quando eu digo corpo técnico, é porque realmente lá não tem só vendedores. São pessoas que entendem tecnicamente da sua necessidade e que vão fazer com que você tenha uma melhor qualidade na aquisição dos seus equipamentos. Então, pensou EPI, pensou Universo do EPI. Bem, Mariana, vamos voltar aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que sua agenda é muito concorrida e por isso eu me sinto mais privilegiado ainda de ter conseguido um espaço nela, porque esse assunto ambiental, a gente sempre recorre ao pessoal quando a gente faz as caixinhas durante a semana, as caixinhas de perguntas, o pessoal faz perguntas sobre parte ambiental, então muito importante a sua presença hoje aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Gostaria que você começasse se apresentando. Quem é Mariana? Seu histórico, de onde você veio na parte, como caiu na parte ambiental. Conta um pouco aí pra gente, por favor. Bem, primeiro eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. É muito bom falar do que a gente gosta, do que a gente vive, né? Sim. Eu me graduei em Direito em 2007 e não me identificava com nenhuma matéria em específico. E aí apareceu uma seleção no órgão ambiental estadual. E eu fiz e foi assim, foi uma porta que se abriu na minha vida, porque eu comecei a gostar de alguma matéria em específico. E aí foi quando eu comecei a me especializar. Eu tenho 10 anos, 11 anos trabalhando na área, quase 10 anos no órgão ambiental estadual, no licenciamento ambiental, na parte jurídica do licenciamento ambiental, algumas vezes nos autos de infração também. E hoje eu resolvi, depois de um certo tempo, que a gente já ganhou experiência na Sim. área, né? E resolvi vir para o lado do empreendedor, né? Sim. E me dedicar a essa área. E tem sido bem interessante viver o lado do empreendedor dentro do órgão ambiental. Ah, que bom. A gente vê aí claramente sua experiência grande, porque atuando dentro do IDEMA, eu imagino que não só projetos eólicos, mas de outros tipos de projetos tenham passado por sua mão, o que fez você ganhar realmente uma bagagem muito boa, tanto que você decidiu dar esse passo que muitas pessoas temem de dar esse passo, né? E tem que ser, eu digo, tem que ser algo muito bem pensado. E eu sei que você deve ter pensado bastante para tomar esse passo. E hoje está atuando
já na parte empreendendo nessa parte do direito. Às vezes, quando a gente fala com os nossos alunos ou que pessoas que já são da área, eles têm uma dificuldade de imaginar o advogado Sim. tratando de energia eólica. Porque sempre, e eu conversava antes de começar aqui com você, há uma tendência muito grande das pessoas imaginarem o aerogerador. Aí olham para aquele aerogerador de 100 metros e diz onde um advogado vai atuar, né? Ele olhando ali, ele não vai enxergar. Eu queria que você desse essa pincelada de qual é a atuação. Tem aquela parte já desde o início, quando a pessoa tem uma terra e quer saber se essa terra pode ser aproveitada, é um advogado que ele procura? Seria um primeiro passo? Fala para a gente, por favor. Geralmente, pegando o gancho aí no que você falou, não é o aerogerador, só o final, né? O final. É assim como você estava falando, é a cereja do bolo. Existe toda uma preparação para aquele aerogerador estar ali, de licenciamento ambiental, né? Desde as licenças prévias de instalação até chegar na licença de operação, que é a última licença que permite que o parque venha a operar. E quando você está nesse início, a parte que mais você requer um advogado especialista na área é a questão da comprovação das titularidades das áreas, né? Porque onde aquele aerogerador vai ficar, onde aquele parque vai ficar, tudo isso tem que ser documentalmente organizado, né? E geralmente, como esses empreendimentos eólicos, eles não vêm para as zonas urbanas, eles ficam na zona rural, a gente tem alguma dificuldade em relação à parte cartorária, as dificuldades de você comprovar, né? De ter, como a gente fala no popular, o papel daquela área. Sim. E aí a gente já começa entrando por aí. Principalmente quando a gente fala da linha de transmissão, que é onde a energia desses aerogeradores ela vai escoar, né, para poder chegar a atender o grande público. E essas são as linhas de transmissão, elas têm essa grande dificuldade. Eu estou dizendo um ponto, né, essa parte de comprovação de legalidade de uso de área é um ponto prévio que a gente vê no licenciamento ambiental. Essa dificuldade seria porque eu estou com um projeto eólico e para eu chegar na subestação, eu sigo uma linha reta para chegar lá, a linha mais curta, né? E vou passar por várias propriedades, não necessariamente por uma só. Seria ótimo se fosse uma só. Não, E essa é a grande dificuldade, né? Geralmente, porque assim, o lugar de posicionamento do parque eólico ele é estratégico. Eles colocam antes torres, né, anemométricas para verificar onde seriam os pontos daquele parque. Quando eles definem isso, é que eles vão ver por onde eles vão escoar essa energia. Sim. Tem que ser uma área dali até a subestação, tem que ser uma área que seja um traço curto, né, mas que não invada algumas áreas que são ambientalmente sensíveis, porque se isso acontece, o órgão ambiental pede para que se faça esse desvio quando é possível. Sim. Né? Quando não tem o que fazer, aí a gente entra nas exceções da lei. Nesse percurso, há, nem que seja um pequeno estudo, mas há um estudo por onde vai passar e se precisa desviar também. Sim. E o órgão ambiental junto com o empreendedor. Os cuidados são os mesmos do projeto eólico, assim, guardado as devidas proporções. Sim, são os mesmos, só que como as linhas elas são extensas, né, elas ocupam mais áreas, a probabilidade delas passarem por ambientes mais sensíveis, não que o parque não tenha, também tem, porque antes de fazer esse estudo, há essa conversa dentro do processo de licenciamento ambiental entre o órgão e o empreendedor para se verificar qual é a melhor posição que não seja ambientalmente tão degradante. Quando você tem aí cursos de aves no meio do caminho daquele parque ou daquela linha, tanto faz. Tudo isso é estudado previamente ao procedimento de licença mesmo, da licença em si, né? No curso dos processos de licenciamento, tudo isso a gente vai analisando e batendo essa bola com o empreendedor, né? Para poder adaptar isso de uma melhor forma. Certo. Mariana, eu queria que a gente passasse para o pessoal uma coisa que eu mesmo, algumas vezes, tenho dificuldade de entender, né? Escuto o pessoal falar, aí, como não estou no dia a dia da parte ambiental, quando vou escutar de novo, eu digo, mas não era primeiro essa licença, depois a outra. Vamos falar sobre essas licenças. Tem a licença de operação, a licença de LI, de instalação, LO. Como é isso do ponto de vista eólico? Quando chega o projeto para você, quando chega a primeira demanda de um projeto, digamos que eu estou com um local, é depois não é depois
como é que se diz? Do leilão. É antes do leilão, para você levar para o leilão já esse documento Leva o projeto, pronto, leva o projeto, é isso? E aí, então é bem antes que você entra, né? E aí porque na licença prévia você vai verificar se aquela área ela tem possibilidade de suportar ambientalmente aquele empreendimento. A licença prévia ela é unicamente para isso. Então, tudo começa na licença prévia. Tudo começa na licença prévia, Certo. porque é nela que a gente verifica o que é que tem ao redor, né? As comunidades ao redor. Se tem comunidade que está na moda agora, né? Da 8169, se tem comunidades tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas ou qualquer tipo de comunidade tradicional que precisa ser consultada para saber como é que vai correr aquele licenciamento, como é que vai haver a instalação daquele empreendimento. Ali. Agora aqui na cidade a gente está vivendo um pouco disso, que é uma discussão entre audiências que tem que haver com as comunidades que são assim potencialmente afetadas, né? Então seria dentro isso também acontece momento. No setor eólico, né? Sim. Porque isso é uma OIT chamada 8169, é uma norma da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil recebeu essa norma, né? Ele foi signatário dessa norma. Essa norma entra no ordenamento e ela passa a exigir isso. Em qualquer tipo de empreendimento, não só eólico, né? A gente está vendo isso, como você falou, na engorda de Ponta Negra. Sim. A gente vê isso, ultimamente a gente vê isso diariamente. Pipa, por exemplo, ali na região de Pipa, Baía Formosa, Cibaúma, a gente tem comunidades que a gente tem comunidades quilombolas, você tem comunidades indígenas nessa região, e essas comunidades elas precisam ser consultadas acerca da instalação, né, daquele empreendimento ali. E na eólica não é diferente. Você tem que fazer essa consulta, você faz audiências públicas também, né? Sim. Que são parte do EIA-RIMA. A grande maioria dos empreendimentos eólicos exigem estudos de impacto ambiental, que são estudos complexos, caríssimos, que se faz para poder o empreendimento multidisciplinares, né? Então, para você fazer um EIA, você pega profissional de muitas áreas. Você tem aí oportunidade para muita gente na hora de participar disso aí. Já é uma dica, pega lá. Ela acabou de falar a palavrinha mágica, oportunidade para muita gente. Então, é bom que o pessoal vá se antenando nisso, porque não é só de aerogerador que um projeto Não, e eu tô falando, tudo isso é prévio, né? Tudo que eu tô falando, antes, né? Você tá só no papel então, aqui. É bom para o pessoal, eu gosto de pontuar isso, Mariana, porque às vezes passa batido, né? Se fala e você tem, ou já estudou, ou fez um curso e tem a ver e deixa passar batido. Você precisa de biólogo, você precisa em alguns lugares, de geógrafo. São N profissionais, é um estudo realmente multidisciplinar. Tem estudo que tem que ter turismólogo. Ou seja, você tem oportunidade para todas as profissões. Quando você tem um estudo, um EIA-RIMA, que a grande maioria dos empreendimentos eólicos, ela necessita, né, desse tipo de estudo. Então, você tem oportunidade para todo mundo aí. Nessa parte prévia, né? Porque quando você pensa em empreendimentos eólicos, não é só o cara que opera com o aerogerador, não é só a pessoa que opera a instalação do parque, não é só isso. Nessa parte, eu diria que isso é só... a grosso modo, não é nem metade do que a gente faz antes. Do que faz antes, né? Da quantidade de profissionais que está envolvida na prévia disso aí. Né? Todos esses estudos, a gente tem a licença, a gente começa com a licença prévia, né? Que é a primeira licença. Depois a gente vem com a licença de instalação, que ela vai estudar todo o projeto, a localização dos aerogeradores, se tem algum, como eu falei até antes, se tem algum curso de aves migratórias, aí eles pedem para alterar. Então, depois que essa licença sai, essa licença permite que o empreendimento se instale. Aí você entra nessa fase de instalar os aerogeradores. E uma vez instalados, a gente vai pedir, o empreendimento vai pedir a licença de operação, que é a licença que vai permitir que ele realmente comece a operar. Pelos próximos anos ele faça Pelos próximos anos, exatamente. Quando a gente vai para o leilão, em que fase de documentação, de licença, eu tenho que chegar lá para apresentar? Você tem que ir já com um projeto. Não, quando você vem com a instalação, você já ganhou o leilão. Então, eu fiz a prévia... É nessa hora que o leilão acontece. Aí da prévia, eu já vou com esse documento da prévia para o leilão. Certo. E aí, eu só vou gastar com instalação se eu ganhar o leilão. Isso, você só vai instalar se você ganhar o leilão e você vai... avançar com esse projeto. Tudo isso você tem pronto. O advogado, ele... nisso que eu vou falar agora, não especificamente ele entra na área... precisa ser especialista ambiental, mas quando você faz o leilão e você vai
instalar esse parque, você cria sociedades de propósitos específicos. Certo. E essas sociedades, elas são pessoas jurídicas que são criadas. Você tem um advogado que ele vai entrar aí para estudar esses contratos, para elaborar esses contratos. Quer dizer, já é outra fase. Já são outros profissionais que entram. É óbvio que quando a gente trabalha com isso, a gente faz isso tranquilo, mas não necessariamente você é especialista ambiental para trabalhar com essa parte contratual, de formar essas sociedades para poder instalar esses empreendimentos, porque eles geralmente fazem essas partições empresariais. E você também trabalha aí, quer dizer, são mil opções. Sim. Então, Mariana, você chega nessa fase de sua carreira profissional, tendo pego 10 anos de experiência na parte propriamente dita de licenciamento e jogando isso agora junto com o direito, andando, caminhando junto com a parte do direito, né? Isso. Então, você já deu uma englobada. Tanto na parte que, digamos, algum profissional do direito, advogado, ele já entra mais nessa fase avançada, mas não necessariamente tem um conhecimento e você já agrega isso. Né? Isso. A gente também atua quando a empresa... Hoje em dia as empresas estão com essa visão ambiental, eles estão mais alertas, né? Os empreendedores para essa questão ambiental. Sim. Então, alguns deles fazem a consultoria prévia. Eles contratam um profissional. Eu tenho empresas que trabalham comigo, não necessariamente de eólica, né? Mas tem empresas que trabalham comigo com uma consultoria prévia para evitar que você tenha qualquer tropeço no curso de licenciamento que vai custar tempo para que essa licença saia. Porque se você tem problemas documentais, problemas de consultas públicas, você para o licenciamento para resolver esse problema para o licenciamento continuar. Então, você trabalha nisso previamente, nessa consultoria prévia, mas aí tem gente que não atenta para isso e aí vem me procurar quando já tem um auto de infração formado. E aí a gente trabalha pós-licença, também fazendo as defesas do auto de infração e fazendo com que aquele empreendimento se regularize, né, e deixe de cometer aquela infração que ele foi autuado. Entendi. Eu me recordo quando eu ainda atuava pelo fabricante, que o proprietário do projeto, ele tinha, já em operação e manutenção, ele tinha um contrato firmado com o escritório da parte de meio ambiente, que dava toda essa assessoria. Ou seja, não morre, não para ali quando começa a operar. Pelo contrário, quando começa a operar, eu também enxergo que as possibilidades de contaminação de qualquer outro tipo de evento possa acontecer e você tem que continuar com esse acompanhamento de uma empresa, de um especialista, um consultor na parte ambiental, não é isso? Isso. Quando você recebe a última licença, que é a licença de instalação, ela vem com o que a gente chama de condicionantes. Como é que eu diria? São normas que o órgão cria para aquela licença ambiental que precisam ser cumpridas. Então, o órgão quando a licença sai, ela vem com inúmeras condicionantes e que, se elas não forem cumpridas, isso gera uma infração ambiental. Isso é só um tipo de infração ambiental. Entendi. Ela digamos, você pode fazer a instalação contanto que daqui a 45 dias você me apresente isso. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Ela não deixa de dar a licença, mas coloca condições para que você cumpra. Né? Isso, exatamente. Entendi. Então, é mais uma parte que eu quero deixar claro para que o pessoal... Tudo bem, é muito lindo a parte ambiental, mas quando começou a operação, parou. Não parou, gente. Não parou. Não. Eu digo isso por experiência própria, eram várias visitas que a gente sabia que ia ter do órgão ambiental do IDEMA, e aí se antecipava, vinha a empresa de consultoria antes, olhava toda a documentação, dava uma rodada dentro do site, olhava o que tinha que fazer, porque aqui não estava correto, ou seja, dando consultoria, né? Falando realmente, a grosso modo, seria dando esse suporte para a empresa. Então, lá do início, são poucos profissionais ou segmentos que você pega de ponta a ponta. E o ambiental seria um deles. Porque pega exatamente do dia que você teve a ideia até o final dele. Quando você vai abandonar o parque. Quando você vai desativar o parque, o advogado entra também. Porque você tem inúmeras normativas, você tem que entrar com planos mostrando como você vai desativar aquele parque. Hoje em dia não é a nossa realidade. A gente chegou nesse ponto, né? Daqui a pouco vai estar chegando esse ponto de abandono e é uma coisa bem séria. É bem preocupante, porque com essa alteração de matriz energética, vai chegar uma hora que
agora não, né? Mas bem no futuro, você vai dizer assim, e aí, eu vou botar essa lataria, eu vou botar onde? Tudo isso é ambiental. Você vai colocar onde? Porque é um material que não degrada fácil. Então, colocar esse material pós-encerramento é um outro problema que a gente vai enfrentar no futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vi semana passada uma reportagem sobre a quantidade de pás, né, de blades nos Estados Unidos, que são descartadas de projetos que lá a energia eólica já está bem mais avançada do que aqui em termos de tempo. Então tem muito mais parques que têm necessidade de troca de blades. E lá já existe exatamente uma conscientização do que fazer, né, do pessoal que vai reaproveitar na parte de fazer outros projetos com ele, parte de artesãos, parte de colocar num triturador todinho para poder usar aquilo como energia, né, como suporte para energia. Então, eu acho que daqui a pouco vão se debruçar na mesa as pessoas para poder estar vendo isso, não só da parte de blades, mas, como você disse, toda a lataria que tem, todos os equipamentos e componentes que tem. Exatamente. Né? E eu até, puxando um pouco o gancho que você falou da questão dos profissionais, da oportunidade, né? A gente que trabalha com direito ambiental, a gente nunca trabalha só. Até na defesa de uma auto-infração, numa estruturação de uma desmobilização de um parque, tudo isso você precisa de técnicos de várias áreas para trabalhar. Eu não consigo trabalhar só. Eu sempre tenho quem me auxilie tecnicamente falando, né? Então, você precisa de estudos, você precisa de estudos de viabilidade ambiental, que são estudos que requer profissionais qualificados de inúmeras áreas também. Na parte de infração, muitas vezes a gente precisa fazer algum tipo de estudo para comprovar, por exemplo, que o órgão está errado quando aplicou aquela multa, que aquela situação ela não aconteceu, né? E você só prova isso tecnicamente, o jurídico ele vem para endossar, né? Mas, então, assim, você está o tempo todo atrelado. Numa desmobilização dessa, você tem N profissionais que irão trabalhar nisso daí, né? Então, é realmente um momento do pessoal ficar antenado com relação a essas oportunidades, porque elas estão passando na sua frente quase que diariamente. Só resta realmente, eu acho que programas como esse aqui, oportunidades como essa, esclarece para as pessoas que, às vezes, por falta dessa informação, não se enxergam trabalhando em um determinado segmento. Então, a partir de hoje, abre um pouco eu não preciso necessariamente ir para João Câmara, Caiçara, para ir trabalhar no setor eólico. Pode ter algum escritório aqui, né, de meio ambiente, que eu acredito tem vários em Natal, escritório de advocacia que atua nisso, e eu posso, com as minhas habilidades, o meu conhecimento, eu estar atuando nessa área. Então, fica essa dica também, para que você possa pesquisar mais. Claro que tudo que a gente fala aqui não é um grão daquilo que tem de possibilidades, mas está aí a internet para você pesquisar, você poder traçar aquilo que a gente sempre fala, a estratégia para que você, porque cada um tem sua estratégia, cada um tem sua formação e aquilo que ele mais gosta de fazer. Aquilo que necessariamente eu gosto de fazer pode não servir para você e vice-versa, então é uma coisa muito particular. Mas fica aí essa dica do que a Mariana está falando com muita propriedade das oportunidades. Se você acompanhar desde que ela começou falando aqui, o tanto de oportunidades e profissionais e segmentos que podem estar atuando, então é uma coisa de pesquisar, de se enxergar nisso e mostrar a cara para o mundo, né? Colocar currículos, ir atrás, que essa oportunidade pode estar realmente bem mais perto do que você imagina. Com relação à parte de, ainda falando de OIM, a gente sabe que tem um problema. Hoje eu não sei se isso chegou para você enquanto você estava no IDEMA, se você, digamos, lá no órgão que você estava, era separado uma equipe que pega só parques em operação e outra de licenciamento para instalação ou não? Não, lá no IDEMA existe um setor para empreendimentos eólicos que ele vai ser responsável pela emissão das licenças, né? Que tanto a licença de instalação, todas as 3 licenças que eu falei aqui, ele vai estudar isso daí. Quando tem algum imbróglio jurídico, ele chama o setor jurídico do órgão para participar. E quando a licença é emitida,
fiscalizar aquilo dali cumpre, é papel do setor de fiscalização do órgão. Aí você tem um setor de fiscalização que não é só para, não fiscaliza única e exclusivamente eólicas, eles fiscalizam qualquer tipo de empreendimento. Eu digo isso porque um dos grandes calos, eu diria hoje, do setor, quando se trata de operação e manutenção, é o vazamento de óleo das máquinas. Sim. E eu queria chegar nesse ponto, saber se você chegava para você já nessa época que você atuava, e qual era o tratamento. Pelo que eu vi, você já falou um pouco, pelo que eu entendi, chega alguma denúncia ou alguma coisa desse tipo e vai existir um setor de fiscalização que vai até o local comprovar, né? Isso. Você é noticiada a infração, né, ou feita denúncia anônima, ou mesmo com a visita surpresa do órgão ambiental. Não necessariamente o IDEMA, o IBAMA pode fazer isso também, porque a competência para fiscalizar é tanto da União, como do Estado, como dos municípios, mas os municípios dificilmente exercem esse poder fiscalizatório ambiental, porque precisam se estruturar para poder fiscalizar. Mas ou uma denúncia ou uma visita do órgão, e aí eles vão verificar a ocorrência, o derramamento de óleo, ou qualquer outro tipo de infração que esteja acontecendo, e aí eles notificam para tentar corrigir. Geralmente não é uma correção que é fácil, e aí eles vão e lavram o auto de infração, que são multas altas, né? Você tem todo tipo de valor a ser aplicado, e aí aí vai começar um novo, do mesmo jeito que tem o processo administrativo de licenciamento, tem o processo administrativo de auto de infração. E aí entra o advogado novamente, e entra o consultor, porque você precisa às vezes provar alguma coisa por algum tipo de estudo, como eu já falei. E aí você vai ter um auto de infração correndo, que às vezes pode até gerar embargo da obra, a obra pode parar, dependendo do estágio, do tipo de infração. A gente escuta muito falar isso, né? E aí não se sabe se é para assustar ou se realmente é. Porque a gente já ouviu falar, olha, que a gente passa e vê muitas máquinas que tem aquela listra preta, né? Mostrando ali o derramamento do óleo que escorre, chega naturalmente até o solo. E o pessoal fala, olha, isso aí pode até parar a operação do parque. É capaz de parar? Sim. Uma das multas previstas, você tem a Lei 272, que é uma lei complementar estadual, que ela fala de todo o sistema estadual de meio ambiente, e ela prevê, dentre as sanções, além da Lei de Crimes Ambientais também, que é uma lei federal, todas as duas leis prevêem. Elas prevêem tanto o embargo, como a sanção pecuniária, como a advertência. São várias sanções que podem ser aplicadas aos empreendimentos. Pois é, fica até aí uma dica para os órgãos ambientais de intensificar essa fiscalização, porque a gente vê, digamos, terceirizados que vão trabalhar, né? E assim, seus caminhões, equipamentos, máquinas pesadas, é uma coisa assim incrível para que o proprietário faz de pressão para que nenhuma gota pode cair, tudo. E muitas vezes o proprietário está relaxando com relação a isso e deixa lá máquinas vazando e que chega até o solo. Enfim, é uma questão, do ponto de vista ambiental, bem interessante de ser vista, porque acontece com muita frequência. Sim. Né? Acontece com muita frequência. Bem, queria que você falasse, Mariana, para a gente sobre hoje, quais são, assim, lá no início você falou sobre os entraves, né? Queria que você voltasse a esse assunto. O que mais tem dificuldade hoje, no ponto de vista de processos ambientais? Claro, a gente sempre fala de eólica, mas, no geral, aquilo que você mais verifica que é algo que os proprietários, as empresas que podem se antecipar para que isso demore menos. Por falar em demora, um processo desde do seu início, lá da licença prévia, até o de instalação, ele dura em média quanto tempo? Não tem como precisar. Não tem como prever. Não tem. Vou lhe explicar por quê. No curso do processo, vamos supor, quando a empresa já vem preparada, na licença, vamos supor, estamos na fase de licença de instalação. Quando eles vêm com aquela parte toda documental prontinha, né, com documento de todas as áreas, toda a área que vai usar o parque, todas as matrículas dos imóveis, aí eles arrendam, tem empresa que arrenda, né, dificilmente eles compram, geralmente eles fazem arrendamentos de 20 e tantos anos, e aí tudo isso tem que vir organizado. Quando você não consegue, quando não vem assim, para o licenciamento,
para esperar essa documentação. Isso eu estou falando só da questão documental. Fora a questão de projeto, que muitas vezes o projeto volta para ser readequado. Quando se descobre que tem alguma área ambientalmente sensível e precisa se realocar, aí o projeto volta, né? A empresa apresenta um novo layout de projeto, com nova marcação dos aerogeradores. Então, tudo isso são coisas que você não consegue prever. Se você se organiza previamente, já entra com toda essa documentação pronta, com todos esses estudos prontos, sai mais rápido. Óbvio, 1000 vezes mais rápido. Mas aí, muitas vezes, quem vai ditar a velocidade é o próprio empreendedor na hora de fornecer o que o órgão solicita. É isso que a gente teve uma dificuldade no começo com essa questão da 8169, né? Porque quando começou a se exigir o cumprimento dessa OIT nos processos de licenciamento ambiental, o pessoal ficou meio assustado porque não sabia bem como seria o procedimento. Hoje em dia já é uma coisa mais organizada, as empresas já sabem que precisam ir lá, precisam consultar a comunidade que tem num raio de 5, de 8 quilômetros de distância do empreendimento. Essas comunidades elas precisam ser consultadas para poder especificar, né, os impactos que aquele empreendimento pode causar na cultura deles, nas tradições. Então, isso é um outro ponto que pode parar o licenciamento, que é escutar esse pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta. Entra também a parte social, Sim. Não só ambiental, necessariamente, como você falou aí, algum ponto da parte social que pode interferir e fazer com que esse processo pare. Sim. Também pode, né? Sim, pode. Se for comprovado, por exemplo, eu nunca cheguei a ver, né, mas se for comprovado que instalar aquele empreendimento naquele local vai prejudicar uma etnia, vai prejudicar aquela comunidade, se for uma comunidade realmente tradicional, super tradicional, mas na prática a gente não vê isso, porque é difícil aqui no nosso estado você ter, isso acontece mais para o norte, que são as comunidades que tem, por exemplo, comunidades indígenas que você tem a cultura preservadíssima, né? Aqui não, eles são todos usam celular, né? Tem acesso à televisão, à internet, então não são comunidades que têm aquela cultura tão fechada, né? Mas se por algum acaso acontecesse isso e fosse comprovado que o empreendimento vai afetar aquela cultura, aquela tradição daquele povo, sim, o empreendimento pode não acontecer naquele lugar. Entendi. Mariana, queria saber de você outra coisa. Saber se já chegou até sua mesa um tipo de situação ou se isso já faz parte da licença, a questão do ruído. Sim. Que tanto se fala. E eu já ouvi gente dizer que existe, na maioria nas reportagens, e já ouvi pessoas do setor dizer que esse ruído do aerogerador não é tão crítico quanto se fala, né? De estar incomodando a pessoa que reside próximo ao empreendimento. Afinal de contas, isso até onde é verdade, até onde não é verdade, faz parte já da parte do licenciamento ou não? É só quando chega uma reclamação, alguma coisa nesse sentido? Não, o licenciamento, tanto ele trata a questão do ruído, não só para o homem, mas também em relação às espécies animais que vivem ali para não afugentar. Então, tudo isso é trabalhado com esse ruído, né? Para que ele não afete nem gente e nem bicho. Porque às vezes a frequência com que ele é feito não atinge o nosso ouvido, mas é muito mais sensível para o de um animal, de uma espécie. E digo mais, sabe o que é que a gente verifica também, que eu já vi estudos em empreendimentos eólicos que eu trabalhei no licenciamento? O sombreamento das pás. Eu ia falar o efeito sombra, né? Que ela fica passando e passa dentro da casa. Isso, e aí tem estudo. Eu já vi uns anos atrás um estudo dentro de um processo que falava exatamente isso, que era uma casa e que a sombra da pá ela passava várias vezes e isso deixava algumas pessoas que moravam naquela casa nauseadas. Eu imagino que sim, né? Porque imagina você na sala assistindo TV e aquela coisa. Passando. Então você tem que ter uma distância, né, considerável. Não existe uma normativa hoje que diga assim, um aerogerador tem que estar, primeiro, distante um do outro por conta da questão do tombamento, né? De tombamento, de pegar fogo. Tem a distância entre um e o outro, tem a distância entre as comunidades, as pessoas que residem naquela localidade. Não existe uma norma que diga ela é tantos metros, tantos quilômetros, qualquer que seja, mas é o entendimento do órgão ambiental, de que tem que ter uma distância, que eles analisam nos processos, uma distância segura para que nem tenha efeito ruído e que nem tenha efeito do sombreamento. É muito bom esse seu esclarecimento, porque eu particularmente já tinha
ouvido falar principalmente da parte do ruído, mas não tinha tido a oportunidade de escutar de um especialista sobre o assunto, né? Porque às vezes fica é mito ou é verdade, É tal, verdade. né? Então, essa é bom e isso porque a gente esclarece com quem realmente entende e de uma vez por todas fica decretado. É sim, é um problema, tem que ser verificado, tem que ser analisado, né? Para que isso não tenha interferência nem na fauna e muito menos na parte do ser humano que está ali muitas vezes, porque tem projetos que você não pode, eu acho que são em todos, você não pode interferir naquilo que já existia previamente. Né? Digamos, o cara tinha lá a criação bovina dentro do projeto dele. Então vai ter um parque eólico ali, mas a gente não pode interferir nessa parte, né? Existe um acordo entre as partes, porque a vida do cara continua. Na maioria Exato. das vezes, como você falou, é um arrendamento daquele, mas a vida, o sustento dele ali É. continua também, boa parte, né? Isso. Feito pelo que ele já fazia anteriormente. Isso, Então, e se não for possível coincidir as duas coisas, a gente sempre chama, no licenciamento a gente sempre vai ver se não existe alternativa técnica locacional para isso, se você não tem outro lugar para colocar, tem que ser ali, aí você tem que indenizar aquela pessoa que vai sim, ser prejudicada, né? Uma outra vertente que veio aqui, todo tipo de empreendimento, não só eólico, quando ele vai se instalar, você tem que, na maioria das vezes, suprimir vegetação. Então, é uma outra seara, aí você corre o processo de licenciamento e corre um outro processo em paralelo para autorizar a supressão daquela vegetação. Aí você entra com biólogo, você tem que fazer inúmeros estudos. Quando você vai suprimir a vegetação para instalar o parque, você tem que, se tiver Mata Atlântica, você tem que compensar, além de repor aquilo que você vai suprimir. digamos, para cada tipo de espécie, a quantidade tem que ser a mesma Não de reposição. necessariamente. A reposição, eles fazem um cálculo, né, pela quantidade de material lenhoso que você tira e você vai ter que repor. E se tiver Mata Atlântica, você tem que fazer uma compensação ambiental, que é você pegar uma área que tenha dentro da mesma bacia, ou seja, olha a dificuldade. Pois é. Tem que estar dentro, aqui no estado a gente tem várias bacias, tem que Sim. estar dentro daquela bacia, mesmo bioma, e aí ou você pega uma área já pronta, né? Que é o que hoje em dia eu digo muito, que eu tenho verificado nos processos que eu atuo, esse vai ser o grande problema do nosso futuro. Porque você vai ter que compensar. Então, vamos supor, você suprime isso aqui, você tem que compensar e você tem que repor. Você precisa de praticamente duas áreas, calculadas de acordo com o empreendimento. Sim. E quem tem essa área? Vai chegar uma hora que você vai saturar, você não tem essas áreas. Por exemplo, pipa. É uma área que esse tipo de área está lá em cima o valor. Imagina. Porque você tem que comprar essa área e aquela área fica averbado quando você tem Mata Atlântica, fica averbado na reserva, na matrícula do imóvel, que aquela área ela não pode ser suprimida, ela não pode ser utilizada. Quando você tem a compensação. Isso ocorre no empreendimento eólico também. Sim. Tudo isso ocorre durante o processo. Como eu falei, corre o processo de licenciamento e corre um processo para autorizar a supressão vegetal. São dois processos que correm. Então, você precisa de especialista nesse? Precisa nesse. Eu me recordo em um projeto que eu atuei, em que a gente teve que construir como se fosse uma fábrica no projeto. Aquelas fábricas de lona, aquelas lonas, galpão com a lona de São Paulo, esse material. E teve todo esse trabalho, né, com relação a esse estudo. Era uma área muito, muito pequena, equiparada ao tamanho do projeto. Mas todo esse estudo, porque ia realmente retirar ali aquela vegetação, ia calçar, né, para poder fazer o chão da fábrica. E aí você diz, ufa, terminei, vamos começar. Mas quando você for desmobilizar, porque essa fábrica, ela vai ficar para sempre? Não, é um projeto de um ano. Tá, então um projeto de um ano, você vai retirar tudo, vai retirar o calçamento e vai mais uma vez plantar ali, né? Então, é realmente um processo que, para o leigo, é uma coisa que parece que o mundo vai acabar de tanta coisa. Então, é muito importante esse auxílio de uma pessoa com conhecimento que possa lhe dar essa tranquilidade de mostrar que existem as exigências e vão ter de qualquer forma. Agora, tem caminhos de você fazer correto, a coisa correta, e pegando um profissional, você evita
o que mais se reclama, que é o vai e vem. Isso, Né? isso. É isso que faz o processo de licenciamento ser longo. Eu acho que, sabe aquela coisa do cachorro que fica atrás do rabo, né? Gera um ciclo com relação a isso, de dizer, o processo é demorado do ponto de vista do empreendedor, e o órgão diz, mas você não manda documentação e o processo é demorado e sempre fica nessa. E a culpa é do órgão, não, a culpa é do empreendedor, então, a culpa é do órgão. Eu não estou dizendo, nem estou defendendo um lado nem o outro, mas eu acho que você ameniza muito essa possibilidade, como você disse, lá com a organização da documentação, uma simples organização pode parar. Sim. Né? Então imagina realmente certidões, documentações, né, que não estejam de acordo. Então faz toda a diferença um profissional como a Mariana tá junto, tá trabalhando com você para que possa lhe dar uma tranquilidade e sempre, tudo que a gente for fazer, projeto, qualquer tipo, vai ter uma dorzinha de cabeça porque é natural, porque vai ter, porque nem tudo é perfeito, né? Mas que você pode amenizar, isso pode, né? Não é isso? E empreender no país, né? Empreender no Brasil, com esse monte de trava na área ambiental, fica dificultoso e fica caro. Então, quando você tem uma estrutura que vai lhe auxiliar e dizer, prepara logo esse material, faz isso, faz aquilo, não vai intervir aqui, que aqui não vai rolar, que vai ter muita dificuldade, vamos mais para cá. Tudo isso faz com que o seu projeto custe menos. É uma assessoria que você contrata? Mas é muito mais barato do que pagar o preço da demora do licenciamento, da demora para colocar um parque em operação ou qualquer tipo de empreendimento e de pagar multa por decorrer de infração ambiental. Então, é interessante trabalhar nisso daí, por isso, ter essa segurança. Quando você tem um especialista na área, você tem segurança para poder empreender. Pois é. É muito importante porque você tem... mas eu vou ter um custo a mais com a empresa que eu contrato. Cara, não entra isso como despesa. É um investimento que você está fazendo, porque cada ida e volta você gasta muito mais. E o tempo é precioso demais quando se trata de um projeto desse. A partir do momento que você ganha um leilão, se ele é A-2, A-4, A-6, o tempo já está correndo para você. Então, você firma um compromisso com o governo federal que se projeta para que daqui a 3, 4 anos já possa contar com esse seu fornecimento. Então, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, né? Que vale a pena você ter profissionais realmente que lhe dê esse suporte ao seu lado. Eu acho que nessa parte ambiental, na parte de segurança, nenhum tipo de custo, né? É muito. É muito. Não é. Né? A parte de segurança com as pessoas que atuam, a gente escuta muito o pessoal falar, segurança não se negocia. Qualquer outra coisa a gente senta e negocia. Segurança não, porque não tem volta. Né? Não tem volta, não vai ter uma segunda oportunidade, né? Vai ser um milagre se acontecer, né? Então, vamos logo fazer o que tem que fazer antes para evitar algum problema. Bem, Mariana, chegamos ao fim. Tudo que é bom passa muito rápido, eu costumo dizer isso em todo episódio, porque as conversas são muito boas. Queria muito agradecer a você, tá? Queria que você deixasse aí sua mensagem para o pessoal que está assistindo, falasse um pouco dos seus contatos aí, redes sociais, alguma coisa, para que quem precise de um profissional, né, do seu gabarito, que possa dar suporte, possa estar contando com você, fique à vontade para suas considerações finais. Eu queria primeiro, quando a gente fala em oportunidade na área, falar que é importante você fazer o que você ama. Sim. Quando você não... A gente falou aqui de geógrafo, biólogo e N profissionais que são necessários ao licenciamento ambiental, e você tem que fazer o que você ama, porque você passa mais da metade do seu dia, você passa mais tempo às vezes trabalhando do que com sua própria família. Sem dúvida. Então você tem que fazer o que você ama, né, antes de qualquer coisa. Tem oportunidade para todo mundo, você precisa se especializar. Né? Hoje em dia a gente vive no mundo da especialização. Né? Tudo tem que ser especializado. Então você tem que ser bom no que você faz, você tem que correr em busca de aprimorar o seu saber naquela área, né, e se aprimorar naquilo. E é isso. Eu tenho o Instagram meu, Mariana, com 2 NCGC, que é meu Instagram pessoal, mas vez por outra eu posto, tem sempre notícias de ambiental, que quando eu vejo, uma lei saiu, aconteceu tal coisa, uma notícia, teve notícia do IBAMA semana passada, que o IBAMA foi condenado a
Apagar Danos Morais é um empreendedor. Tudo Sim. isso eu vou colocando. Ah, que legal. Tem o Instagram do escritório, né? Do escritório o qual eu faço parte, que é Castim Carriço e Lopes. Quem quiser seguir. A gente também coloca dicas lá, né, na mesma... Já coloca de outras áreas, que o escritório é multidisciplinar, mas colocamos também na área ambiental. E agradecer a oportunidade. É muito bom essa troca, bater papo sobre o que a gente gosta. Eu ficaria aqui amanhã, o resto da manhã e à tarde. E a gente conversando, porque eu realmente faço o que eu amo e só agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Tá, Mariana, muito obrigado. É muito bom ver isso. Você fala com muita empolgação. Sim. Mostra o amor, né, que você sente pelo que você faz. E isso é mais uma credencial para que seu serviço, eu imagino, seja muito bem feito, muito bem realizado. Não só a sua atuação como pessoa física no seu dia a dia, nas suas postagens do que você faz, como junto do escritório que você atua. Sigam lá nas redes sociais, né? Eu acho que é importante porque às vezes a gente segue coisas que nem são tão relevantes e uma coisa dessa, o pessoal chega, vem com informação relevante, inscrições de um curso gratuito que está tendo no estado e você não sabia, né? Coisas desse tipo, um concurso que vai haver no setor ambiental. Então, fique antenado nisso também. Claro que toda parte de diversão e coisas para descontrair fazem parte, e é bom que a gente faça mesmo. Ninguém vive feito um robô. Só trabalhar. Só trabalhar. Mas é importante isso também. Queria dar essa lembrancinha aqui para você, para que você muito obrigada. Coloque lá na sua mesa e lembre da gente. Pode deixar. Né? Muito obrigada, muito obrigada. E volte sempre. Quando tiver uma novidade, entre em contato com Luciana, comigo. Ó, tem uma coisa boa para a gente falar. Vamos falar em outro podcast. Tá Pode certo? deixar. Já que eu passei por essa porta, já sei o endereço, já sei o caminho. Exatamente. Sempre que tiver novidade, pode deixar que a gente tá em contato. Pois então, toma uma água aí enquanto eu termino aqui de falar dos nossos patrocinadores. Bem, gente, queria falar aqui agora mais uma vez sobre os nossos patrocinadores. EBS Wind, tá? A EBS Wind, ela atua no setor de energia eólica com terceirização de mão de obra especializada, técnico de segurança, engenheiros, pessoal de qualidade, planejamento. Atuamos para empresas como Copel, aqui no Rio Grande do Norte, para Vestas principalmente na Bahia, mas em todo o Brasil. Então, se você estiver precisando de mão de obra qualificada no seu projeto, fale com a EBS Wind. E também a Universo do EPI, que é um grande parceiro nosso, o Diógenes, que está à frente dessa empresa, que vem se destacando aqui no estado e que tem profissionais de alto gabarito. Ele faz questão que os seus profissionais tenham conhecimento técnico específico da área para que possa auxiliar melhor os clientes que querem soluções na parte de segurança do trabalho. Então, se pensou em EPI, pensou o Universo do EPI. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, até uma próxima. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.